Ué, sumiu. Não mexe, cuidado, não mexe. Estava funcionando. Ok. Legal. Boa noite. Quem estava aqui ontem? Só para... Quem não estava aqui ontem? Então... Ok, perfeito. Então, boa noite. Meu nome é Jason, mas vocês podem também me chamar de João. Vou explicar algumas coisas que tem tudo a ver, na verdade, com o tema e o conteúdo que eu vou passar para você ao longo das próximas duas das próximas 3 horas, alguma coisa assim. E mais amanhã. Mas eu quero primeiro agradecer o convite que o pastor de vocês, ele planeja com bastante antecedência, porque 1 ano atrás ele me convidou para estar com vocês esse final de semana. Eu falei, tá bom, eu vou deixar agendado. É só a segunda vez, acho que em 27 anos aqui no Brasil, que alguém me convidou com tanta antecedência. Não, é sério. Então, muito obrigado. Nós somos velhos. Eu achei que nós éramos amigos. Depois a conversa ontem, e o bullying que aconteceu desde ontem, então nós somos velhos amigos. E colegas na Crossover Global, nós somos colegas. Vou falar um pouquinho mais sobre como nós trabalhamos juntos, umas das coisas que a gente fez para a honra e glória de Deus, coisas inovadoras, podemos dizer. Mas antes disso, eu quero deixar claro, na verdade, sabe o que eu quero deixar claro? Eu quero deixar claro que nós temos que orar. Eu estou sentindo que, desculpe, mas eu posso orar? Pai, muito obrigado, porque nós somos unidos em Cristo, nós estamos unidos neste momento, porque nós temos um desejo cada vez mais forte de conhecer a Ti, de viver em função de Ti e Tua glória, de ver os Teus planos sendo cumpridos em nossas vidas e através das nossas vidas, nessa igreja, através dessa igreja, e no mundo, Pai, através dessa igreja. Nós queremos ver Cristo exaltado em todas as áreas das nossas vidas, em todas as esferas da sociedade brasileira e entre todos os povos do mundo. Nós entendemos que esse momento, e amanhã também, são momentos especiais, não por causa de mim, não por causa de um tema que foi escolhido, mas pelo fato do tema ser essencial para nós e para o mundo. Nós queremos entender como nós podemos Te servir, honrar e glorificar mais. Então nós pedimos nesse momento, agora eu vou ser egoísta, Pai. Eu peço que o Espírito Santo me use, eu peço que o Espírito Santo esteja falando através da minha boca, meu cérebro, que são extremamente falhas, que eu preciso que o Senhor fale, eu preciso que o Senhor traga a Tua mensagem para essa igreja, para esses irmãos fantásticos que a gente tem conhecido nos últimos 24 horas. A gente entende que é um povo especial, é um povo diferenciado, é um povo que quer não apenas ser abençoado, mas que quer abençoar. Então que isso seja nossa realidade nesse final de semana, para que nós sejamos diferentes e o mundo seja diferente por causa de nós. No nome e para a glória de Cristo nós oramos. Amém. Ok. Agora vamos lá. Eu vou falar sobre algumas organizações e nisso nós vamos conectar alguns pontos. As organizações específicas que eu vou mencionar, só primeiro para tirar qualquer dúvida, porque ontem alguns de vocês perceberam que eu faço várias coisas diferentes e pode ser confuso. Meus filhos ficam confusos. E não, quando alguém pergunta para eles o que é que eu faço, eles choram porque nem sabem. A Sônia às vezes chora, eu às vezes choro. Eu tenho uma resposta que funciona muito bem para quem é crente. Eu não falo o que eu faço, eu falo o que eu sou. E antes de qualquer outra coisa, sou adorador de Jesus Cristo. Hoje e amanhã nós vamos trabalhar muito com esse conceito de identidade, apesar de que eu não deixei claro, inclusive, quando a gente chega nos temas, que depois nós vamos ver vários temas que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar esses temas não sequencialmente, mas vai ser um pacote dinâmico onde os temas vão e os temas vêm, e nós vamos ver como os temas se encaixam, como eles conversam entre si.
Identidade é um deles. Implícito, mas eu vou deixar explícito também. Quando eu digo que eu sou adorador, vocês também são. E isso vai ficar muito mais claro na medida das... Acho que vão ser mais como palestras do que pregações. A razão é que eu primeiro perguntei para Pedro, depois ele falou, ele escreveu e descreveu, e agora eu estou conhecendo vocês e eu vejo que vocês são como esponjas. Vocês querem crescer, vocês querem aprender. Vocês têm uma característica, eu acho que é diferenciada aqui, essa igreja. Não, você é suspeito e você é culpado também, porque Deus está te usando aqui para criar uma cultura organizacional onde a aprendizagem é muito importante. Então, eu posso pregar e deixar vocês bem empolgados mesmo, mas eu não senti que a razão e a função e o propósito é isso. Então, eu vou ensinar, eu quero ensinar, mas eu quero que seja algo dinâmico e interativo, na medida que eu vou falando. Se vocês quiserem comentar, opinar, fazer pergunta, tirar dúvida, nós podemos fazer isso. O problema é que vocês até agora tudo bem, mas eu começo a acelerar, eu começo a falar mais rápido e mexer mais, e depois vocês talvez não vão nem querer interromper, mas podem. Estou pedindo para vocês interagirem na medida que for útil para vocês, ok? A razão do meu nome diferente, João Mordomo aqui e João Mordomo em público, é porque eu sou líder de uma agência missionária. Então, uma das duas organizações principais que eu quero destacar, Crossover Global, é uma organização que planta igrejas entre povos não alcançados. Hoje nós temos bases em 6 países ou regiões do mundo diferentes. A primeira base foi plantada nos Estados Unidos em 87. Aqui em 96, que foi nossa segunda base, que acabou virando a base mais expressiva no nossa organização globalmente. Hoje estamos em 35 países diferentes, com pessoas de pelo menos 35 países diferentes, mas eu vou explicar mais um pouquinho sobre Crossover daqui 2 minutos, provavelmente. BAM Global é uma outra organização que eu co-lidero também. E essas duas organizações conversam, e essas duas organizações, as atividades conversam, e tem tudo a ver com o tema que é... Vocês estão vendo lá que é meu... Como que a gente falaria? Não é brincadeira, como que chama? Trocadilho. Exatamente. Se você não perceber que tem R e A, é intencional. Mas quando a gente bota R e A, essa criatividade não foi minha. Mas eu queria perguntar, foi intencional ou por acaso? Foi intencional, ok, não foi por acaso. Opa, eu quis dizer, ok, não. Uma vez fizemos uma conferência logo no início da Crossover Brasil, acho que 97, chamado Transformação, e a gente queria colocar mudando o mundo, e por alguma razão que a gente não entende até hoje, tudo ficou impresso, escrito mudando o mundo. Tipo, e a gente tinha que falar, mas aquele N que não é proposital, e fizemos uma trocadilha, etc. Mas não foi intencional. Então, a gente não queria mudar o mundo, a gente queria fazer o contrário. Hoje nós vamos ser intencionais e internacionais, o nosso tema. 2 organizações, vou falar mais depois de fazer a coisa mais importante, talvez, que é primeiro apresentar minha esposa, que ela está aqui, tipo, ao vivo. Olha para o povo lá. Sônia é o nome dela. Ontem, na entrevista, a gente falou um pouquinho, mas o que não foi falado é que o nome Sônia o raiz é grego, Sophos, que significa sabedoria. Quando eu me apaixonei, contamos ontem, sobre isso, eu vi que ela era linda, eu vi que ela era atleta, eu vi que ela amava Deus, porque nas nossas conversas, eu estava ensinando a semana inteira sobre princípios bíblicos, sobre amor e namoro. E nos intervalos ela falava coisas assim, não exatamente essa, mas tipo, você já percebeu que no Antigo Testamento fala sobre aquele assunto? Eu falei, não, eu nem percebi isso, ela conhece a Bíblia. Deus, ela é fera. Estou gostando mais dela. Ela,
sabe aquela convicção que você falou, eu também tenho a mesma convicção. Aos poucos eu comecei a perceber que ela era uma mulher sábia. O nome dela significa sabedoria, e a única vez que eu questionei a sabedoria dela foi quando ela topou em casar comigo. Todas as outras decisões da vida dela eu acho que têm sido quase perfeitas, cheias de sabedoria. O fruto é que nós temos 2 filhos maravilhosos. Gabriel, que é engenheiro elétrico, ele mora atualmente nos Estados Unidos, tem chamado e coração missionário através da engenharia. Ele está buscando formas de ser engenheiro / missionário. Talvez na Índia, mas com certeza entre povos não alcançados. A nossa filha Giovana vai fazer 22 anos, daqui 3 semanas. Ela já fez 3 anos de direito e vai continuar, vai se formar, porque ela entende que é uma forma de servir Deus. Às vezes ela quer ser juíza para combater corrupção, às vezes ela quer trabalhar em ONG para combater tráfico humano. Ela vai combater alguma coisa, ou alguém. Eu não sei se ela vai entrar no exército, porque ela gosta de brigar. Então esses são nossos filhos muito especiais para nós. Crossover Global é a agência missionária que planta igrejas entre povos não alcançados. Para ter uma ideia, nós usamos uma linguagem doxológica que nós vamos usar muito nessa conferência. A gente não fala, e antigamente a gente falava, por alguns anos a gente falava, qual é a razão da crossover, qual é o propósito, nós plantamos igrejas multiplicadoras entre povos não alcançados. A razão da nossa existência. Opa, mas não é. A gente entendeu que, biblicamente, nós temos uma outra razão infinitamente mais importante, e plantar igrejas existe em função da nossa missão e propósito e identidade maior. Nós existimos para glorificar Deus. A organização também, tanto quanto nós como individuais ou quanto uma igreja. Então, crossover, nossa paixão é glorificar Deus. A paixão é plantar igreja? Sim, secundário. A paixão é glorificar Deus. Como? Plantando igrejas multiplicadoras entre povos não alcançados. Nós queremos que todos os povos do mundo tenham acesso ao Evangelho. E por isso nós plantamos igrejas. E às vezes a gente deixa essa expressão para a glória de Deus por último. Quando nós somos bem espertos, tudo isso, ok, para a glória de Deus. A gente começou a entender, não é meramente uma consequência, Deus vai ser glorificado. É nossa motivação. É nossa paixão, é a razão da nossa existência. Então, colocamos lá no início para todo mundo saber. Nossa paixão é glorificar Deus. E fazemos isso plantando igrejas multiplicadoras entre povos não alcançados. Até hoje, nesse exato momento, nós temos plantado 3.592 igrejas entre povos não alcançados. Às vezes são igrejas desse tamanho aqui, mas normalmente não. Às vezes tem prédio, mas normalmente não. Às vezes tem pastor de tempo integral, mas muitas vezes não. Porque nós estamos plantando igrejas em contextos de perseguição, em contextos onde não existe cristianismo de forma expressiva, às vezes nem existe. E nós plantamos igrejas que têm que poder não apenas ministrar, mas reproduzir, porque tem milhões de pessoas para serem alcançadas. Então uma igreja que é capaz de multiplicar tem que ser saudável. E nesses contextos, uma igreja saudável tem que existir. E se a gente bobear, a igreja não vai nem existir, porque chamou atenção demais, com prédio, com um pastor lá fora falando, sem usar um pouquinho de bom senso. Ou vocês entendem o que eu estou falando? Nós estamos em contextos, por exemplo, Norte da África, Oriente Médio, parte da Ásia, onde crentes em Jesus Cristo são perseguidos e não existe a possibilidade, muitas vezes, de existir uma igreja legalmente ou visivelmente. Então, são igrejas que se encontram em casas. Pode ser esse número de pessoas. Esse seria quase um exemplo perfeito de uma igreja que a gente planta. Muito obrigado. Teu nome é servo. Eles falaram de você ontem. Você é um servo. Mas como é que é teu nome mesmo? Flávio. Obrigado, Flávio. Então, nós temos igrejas mais ou menos desse tamanho que se encontram, às vezes, na casa de alguém. Dependendo do contexto, a gente acha que é meio estereotípico falar sim, mas é real, é verdade.
nos lugares da África, lugares que coração de vocês, corações bateram e ainda acho que batem muito forte pelos povos do Sahel, por exemplo. Norte da África ou a metade da África que é muito deserto, muito calor. Então eles literalmente se encontram debaixo de árvores. A gente acha que é brincadeira, não é? Mas é exatamente assim. Eles congregam debaixo de árvores por causa da sombra numa área suficiente, porque as casinhas não tem como ter 20 pessoas, mas debaixo de uma árvore, sim. E outra coisa, você pode simplesmente, é um grupo de amigos debaixo de uma árvore, não chama a atenção do jeito que uma casa com placa na frente, um prédio com placa na frente, igreja e tal, chamaria atenção. Então, quando a gente fala de 3.592 igrejas, e depois números, por exemplo, nos primeiros 3 meses do ano, 110 igrejas plantadas, mas é muito ou é pouco? Depende do contexto. Nesses contextos, esse número total, ou esse número em 3 meses, é a obra de Deus, é Deus em ação, é Deus fazendo, é coisa impressionante, porque você, nessas condições, não pode simplesmente decidir, vamos plantar uma nova igreja. Então, toda vez que uma igreja nasce nesses contextos, podemos dizer que é um milagre, podemos dizer que o Espírito Santo fez algo especial naquele contexto para ter esse grupo de crentes em Jesus se reunindo, sendo igreja e fazendo o que igreja faz. 634 pessoas batizadas, depende do contexto. No Brasil isso não significa nada, porque nós temos milhares de pessoas entrando no corpo de Cristo toda semana no Brasil, porque o Evangelho continua crescendo. Mas nesses contextos isso é milagre. Toda vez que alguém publicamente se identifica com Cristo através de batismo, isso é milagre. E a pessoa, no momento que acontece isso, muda tudo. Primeiro, muda quando a pessoa é salva, a gente não duvida. Regeneração pelo Espírito Santo, regeneração pelo Espírito Santo é o milagre que Deus faz. E a pessoa sai das trevas e entra na maravilhosa luz de Cristo, no relacionamento de amor eterno com Cristo. Ótimo. Só que chega até aqui, a pessoa não tem que necessariamente publicamente declarar nada ou demonstrar nada. A partir do momento do batismo, aquela pessoa está dizendo: estou dentro, eu sei que eu estou dentro, eu estou disposto a correr qualquer risco para me identificar com Cristo. Então 634 batismos nesse contexto é incrível. São contextos, por exemplo, só o mês retrasado eu estive em Nepal e Índia, norte da Índia, e Nepal é um país, o norte da Índia especificamente persegue o governo nos dois países. Primeiro, Índia é um governo hindu radical, fundamentalista. No Nepal, historicamente, tem sido hindu, hoje são marxistas. Então, qual é o pior? Contra o cristianismo, marxistas ou hinduísmo radical, tanto faz, os dois perseguem a igreja. Então as igrejas nesses dois países, quando alguém fala que eu pertenço a Cristo, eles já estão colocando a vida em risco. Isso até é pouca coisa comparado com muitos outros países. É que por acaso eu estive nesses países recentemente, treinando plantadores de igrejas. Tem outros tipos de risco lá para cristão. Por exemplo, plantadores de igrejas nesses países que querem ser treinados, têm que viajar, às vezes, distâncias longas. Eu cheguei no Nepal no domingo, em Katmandu, que é a capital, para começar o treinamento na segunda. Também, domingo, muitos plantadores de igrejas vieram de várias regiões. Nepal é menor do que o estado do Rio, só que tem uma pequena coisa lá chamada Himalaias, as maiores montanhas do mundo. Os nossos plantadores de igrejas, para viajarem a pé 5 a 10 quilômetros, às vezes demoram um dia inteiro, 12 horas ou mais, porque é montanha, é perigoso. Às vezes para viajar 100 quilômetros ou 300 quilômetros, para ser treinados, eles têm que pegar ônibus. Sabe aqueles programas de TV, as estradas mais perigosas do mundo, reality? É aqueles países, especificamente Nepal, é um dos, Paquistão, norte da Índia, são países onde o ônibus, um não mal passa, o outro, e se alguém bobear, cai 1000 metros e todo mundo morre.
E eles viajam 12 horas de ônibus, às vezes 18 horas, quase sem parar, porque não tem onde parar, e correndo risco de vida. A gente acha que não é real, é real. Naquele domingo, um dos nossos plantadores de igreja estava vindo de ônibus, houve um acidente de ônibus, 10 pessoas morreram, ele não morreu, ele foi machucado, foi ferido, foi para o hospital. Ele não conseguiu vir na segunda para ser treinado, ele chegou na terça. O cara tudo quebrado e traumatizado. Mas ele foi. O que a gente teria feito? Eu teria ido para casa. O treinamento, eu vou assistir na internet depois. Qualquer coisa assim. Eu já sei tudo. A nossa mentalidade às vezes tem recurso, tem bilhões de recursos disponíveis para nós. Não preciso desse treinamento. Eles não. Eles sabem que é agora ou nem sei quando eu vou ter a possibilidade de ser treinado para servir Deus melhor. O cara foi. Chorei pior no dia que eu vi ele entrar do que eu estou quase chorando agora. Eu fiquei tão emocionado. Essa é a realidade que nós estamos falando. Então, 110 igrejas. Deus está trabalhando. 634 batismos. Deus está fazendo coisas incríveis ao redor do mundo. O que eu quero fazer hoje e amanhã é mostrar para nós que não temos que simplesmente ficar aqui ouvindo histórias de pessoas sofrendo no nome de Cristo e o que a gente faz? Vamos orar. Eu não sei se eu vou lembrar, mas eu vou tentar lembrar, de vez em quando eu vou orar por eles. É o que eu posso fazer. Se pode, mas tem muito mais que nós podemos fazer para honrar, servir, glorificar nosso Deus. Então, uns dos temas que nós vamos ver é formas autênticas, sendo quem somos, fazendo o que nós fazemos para poder participar com Deus na sua grande missão, da mesma forma que os meus colegas lá na Índia, Nepal e outros lugares estão participando. Segunda organização, BAM Global. Essa é uma das formas que nós vamos descobrir que nós podemos servir a Deus. BAM quer dizer Business as Mission. Eu tenho o privilégio também de ser co-líder dessa organização. Nós entendemos hoje que Business as Mission, negócios como missão, é um movimento. Amanhã eu vou falar mais sobre isso. É uma prática. Vamos inverter. É um conceito que alguém descobriu que funciona. Então virou prática. É uma prática que tantas pessoas estão fazendo que virou um movimento no mundo. Vocês podem ler aqui, para invigorar ou revigorar ou catalisar esse movimento, existe uma organização que não é o movimento, mas está inserido no meio do movimento, que é BAM Global, que eu co-lidero. 3 coisas, nós reunimos praticantes de BAM, eventos regulares em vários lugares do mundo. Nós fazemos pesquisa para fazer isso. Temos pesquisas muito legais, globais. Formas ou digamos, best practices, melhores práticas para fazer Business as Mission, e nós criamos e compartilhamos recursos também para catalisar esse movimento global. Nos sites, está escrito errado, eu vi agora. Inclusive, eu vou corrigir agora também, posso? Business, não é business. Business as Mission, agora está certo. Se você for visitar nossos sites bamglobal.org, businessasmission.com, você vai ver algumas das coisas que a gente faz e produz. Nós temos pelo menos 15 redes nacionais ou regionais que existem. Se for um país específico, existe BAM Brasil. Ok, alguém não sabe o que é BAM? Falei já várias vezes. Negócios como missão. Business as Mission, B-A-M, Business as Mission quer dizer negócios como missão. Existe uma organização aqui no Brasil chamada BAM Brasil. É uma das redes nacionais. Temos redes regionais. Sul da África, são 5 países numa rede. Oeste da África, não sei quantos países. O que vai acontecer? Se tudo der certo, uma rede regional vira um grupo de redes nacionais.
Então seria, Sudáfrica, em vez de ser Sudáfrica, uma rede só, são 5 redes diferentes. Essa seria a ideia. Além das redes, nós temos redes temáticas. As redes temáticas, a partir de 2013, por exemplo, nós catalisamos uma nova aliança, uma nova rede chamada Freedom Business Alliance. Freedom Business são negócios que existem para liberar ou libertar pessoas do tráfico humano. Freedom Business são negócios que trazem libertação para pessoas antes de serem traficadas ou depois de serem traficadas. É uma rede hoje de 200, e está crescendo cada vez mais rápido, empresas nas mãos de Deus, mas nas mãos de crentes que existem para combater tráfico humano. Você pode ter uma empresa que já existia e alguém vai fazer uma reorganização da empresa com uma nova visão para combater tráfico humano. Como? Gerando empregos dignos. Muitas vezes as pessoas fogem do lugar local porque não tem emprego e eles são enganados. Os pais são enganados, mandam os filhos adolescentes são enganados e vão mesmo. Você é linda, vem para a Europa ser um modelo. Eu estou falando algo que parece não ser real, é muito comum. Coisas assim, vem, você precisa que a tua família tenha renda boa, então vem trabalhar aqui, outra região do país, outro país. E as pessoas são traficadas. Então o que acontece? Quando a gente gera empregos dignos, através de empresas como essas de Freedom Business, a pessoa não vai cair nessa mentira de que eu preciso ir para outro lugar para poder cuidar da minha família. Então você já entende, evitar, antes de que aconteça, tráfico humano. Ou pessoas já traficadas, como pessoas que nossa filha está trabalhando nas Filipinas, com meninas que foram traficadas, resgatadas do tráfico humano, exploitadas. O que a gente faz? Essas pessoas não confiam em organização nenhuma e eu ia falar pessoa nenhuma. Ninguém. Não confiam em ninguém. Como que uma igreja vai poder atingir essas pessoas? Muitas vezes não vai poder no início, mas quem pode é uma empresa, porque a pessoa tem que trabalhar. Agora, eu não sou mais escravo. O que eu faço? Eu preciso trabalhar. Mas eu estou ferido para caramba, não confio em ninguém, mas eu preciso trabalhar. Então vem trabalhar nessa empresa. A empresa é o ambiente de cura para a pessoa, um ambiente onde a pessoa vai ser sarada e no processo, por causa do amor de Cristo que a pessoa está experimentando, vai acabar conhecendo Cristo também. Então eu falo muito nesse momento sobre Freedom Business porque é um dos exemplos mais potentes, poderosos de como o business pode transformar vidas, comunidades e sociedades, e pode combater o mal. Negócios bem feitos por nós traz transformação para o mundo. Um outro exemplo, um pouquinho mais leve, mas nós temos uma rede global e uma rede no Brasil, chamada Café como Missão. Se você pensar na cadeia inteira, desde plantação de café, até toda a produção do café, até o ponto em que o café chega no supermercado, ou servido como um expresso muito bem feito numa cafeteria, toda essa cadeia, nós temos cadeias ao redor do mundo de crentes, fazendo todo o processo. Às vezes pode ser uma empresa maior, às vezes podem ser cooperativas de empresas menores que estão, por exemplo, plantando café, ou chegamos aqui até, por exemplo, o conceito de cafeteria, franquias. Qualquer aspecto de café, tem tanta gente que ama café que a gente percebeu, a gente não faria preciso pensar em algo ridículo. Me ajudem a algo ridículo como missão. Nossa, a gente não faria algo ridículo como missão, mas café como missão sim. Algo ridículo, algo fabricação de papelão como missão. A gente não faria, provavelmente, porque ninguém tem alguém que produz papelão aqui, por acaso? Ninguém tem paixão. Eu sei que o propósito da minha vida é produzir caixas de papelão.
Não. Então não existe rede de papelão como missão. Mas café sim. E vocês entendem por quê. Então são ideias de redes mais temáticos, mais focado. Redes de empreendedorismo. Hoje a gente tem várias redes diferentes de empreendedorismo. Por quê? Porque através do empreendedorismo a gente começa a identificar cada vez mais com Cristo. Deus, nosso Criador, que gosta de criar e que convidou a gente para participar junto como subcriadores, isso a gente chama de empreendedorismo ou inovação em outro contexto. Então nós temos redes assim. Nós temos materiais em, acho que 23 línguas agora, e materiais em dois sentidos, mais populares, tipo artigos curtos sobre como fazer business as mission, é tipo blog, só é curado, a gente seleciona bem os artigos e os autores que são experientes na prática de business as mission para produzir os artigos, e nós também temos relatórios tipo think tank, relatórios que são grupos de pessoas que vão, e sempre são grupos e sempre vêm de vários países do mundo, vários panos de fundo diferentes, que vão trabalhar. Eu acho que nenhum processo durou menos que 6 meses. Normalmente é um processo de 1 a 2 anos, onde eles vão pegar um tema e vão trabalhar com esse tema para mostrar o que BAM tem a ver com esse tema. E vice-versa. Por exemplo, o mais recente, os relatórios mais recentes, um processo de think tank. Pensadores e praticantes falando sobre qual é o vínculo entre BAM e a igreja local. Uma igreja local. Acabou de sair 2 dias atrás, esse relatório de 70 páginas mais ou menos. Então quem começa a pensar, eu sou pastor de igreja, eu quero ajudar a minha congregação a pensar mais em BAM, esse relatório foi feito por pessoas que passaram tempo com essa ideia e como que funciona. Outros, por exemplo, BAM e tráfico humano, BAM e povos não alcançados, BAM e plantação de igrejas, BAM na China, BAM e vai alistando algum Irã, etc. Esses relatórios que existem para servir as pessoas que querem trabalhar com o conceito primeiro, para entender o conceito e depois começar a praticar com uma certa inteligência. Então esses relatórios são mais rigorosos e eu coloquei 500, na verdade é 550, mais de 550 artigos são mais populares. Então você pode pegar um e ler em 1 minuto, 5 minutos. Muitos recursos e cada vez mais, ok? Então, esse conjunto, uma organização que planta igrejas, uma organização, uma rede global focado em negócios como missão, são as minhas 2 esferas de atividade hoje principais, e nessa conferência nós vamos tirar das 2 fontes, vamos beber das 2 fontes para entender como é que você que tem óculos e cabelo legal e cavanhaque, como que é teu nome? Felipe, se tudo der certo, no final, você está fazendo uma pergunta e vai ter a resposta. Como é que eu posso, pode ser tipo, me engajar mais ou melhor, ser mais frutífero no reino de Deus, avançando o reino, pode ser mais específico, plantando uma igreja, pode ser diferente, através da minha profissão ou do meu emprego, honrar e glorificar a Deus. São perguntas assim que nós vamos tentar responder. Se em algum momento você perceber que o cara não vai falar nada sobre o que é importante para mim, tá? Se você falar que você quer descobrir como cuidar melhor do teu cachorrinho para que o cachorrinho, sei lá o que. Não, então não, realmente não me interrompe, eu não vou ter resposta para você. Eu não cozinho também, eu não faço pãozinho que nem o pastor de vocês, bem legal, e não faço. Esse casal é maravilhoso. Eu estou colocando você no teu lugar, porque eu vi você, não, mas você não é nada sem ela. Então, ok, vocês têm um casal muito legal aqui. De nada, e nem sei porque eu estou falando sobre isso agora, mas ok. Eu não faço pão, eu tenho coisas que eu não faço, eu não vou ter uma resposta, mas podem interromper sim, se tem a ver com essa categoria maior de assuntos que nós vamos trabalhar. Então, o tema, a gente já falou, grande, mas dentro disso nós temos temas que nós vamos tratar. Eu acho que é uma mistura bem inteligente. Vocês podem falar que é uma bagunça, depois me falem, porque se é uma bagunça eu vou ter que melhorar a minha apresentação, mas são temas que vão conversar e vão, se Deus quiser, ser úteis para todos nós.
A minha forma, eu falei, eu não estou quase entrando nessa fase aqui de falar muito, talvez muito rápido, é muito conteúdo. Talvez em algum momento você possa falar, não, peraí, quero saber mais sobre, vamos no outro dia, ok, vamos, é bem interativo, ok, mas em algum momento eu vou entrar nessa velocidade, porque eu quero trabalhar com muitos temas como esses aqui. Primeiro, 3 categorias maiores. Se eu tivesse dividido exatamente, especificamente em 3 palestras diferentes, que foi no início o que eu pensei, 3 palestras diferentes, seria o cristão intencional e a glória de Deus, o cristão intencional e internacional e a missão de Deus, e o cristão internacional e o ministério de Deus. E dentro da ideia de ministério de Deus, vamos trabalhar com conceitos como chamado, como vocação, como business as mission, como profissões de forma geral, como missão, como fazer missões através da profissão. Mas eu não consigo separar as 3 coisas. Não é uma palestra sobre uma coisa, depois outra. Porque o tempo todo, quando nós vamos conhecendo melhor temas como eu como cristão e a glória de Deus através da minha vida, eu como cristão intencional internacional, participando da missão de Deus, eu como cristão entendendo que eu sou ministro do Evangelho, eu não posso fazer 1, 2, 3. É tudo junto. Então nós vamos simplesmente fluir. Não fluir, talvez alguém vai ter que falar, opa, chega, time out, para, intervalo. Tá bom, eu vou parar onde eu estou e depois nós vamos continuar, tá bom? Inclusive, não sei, nem vi a hora que a gente começou, mas me fale a hora que é para, ou espero ouvir as barrigas falando. Mais de 20 a 30 minutos. Tá bom. Então me fale. Me dá 1 minuto de heads up para eu fazer. Ok, então vamos lá. Vocês já perceberam, ele vai falar sobre muitas coisas misturadas, quer dizer, aqui em cima, exatamente eu quero começar aqui em cima. A ideia de meta grande, narrativa, é uma história, metanarrativa é uma grande história. Eu não consigo entender nada sem entender a estrutura maior. Eu sou feito assim. Outras pessoas não. Mas eu não consigo entender uma coisa se eu não entender o contexto daquela coisa. Então, eu sempre começo com algo metanarrativa. Quando a gente, se você quiser filosofar é uma palavra? Ser bem filosófico? Você está entrando numa história muito legal desde Jesus, desde antes, desde os filósofos gregos de antes de Jesus, Platão, Sócrates, Aristóteles e outros, mas na verdade antes disso, porque se você voltar para Adão e Eva, se a gente tivesse a possibilidade de perguntar para eles, ou de saber se eles estão fazendo certas perguntas, a gente iria descobrir que eles faziam essas perguntas, as perguntas existenciais, que têm a ver com metanarrativa. Por que eu estou aqui? Eu sei que eu tenho a ver com algo maior, mas talvez antes disso, peraí, por que as estrelas estão... O universo, de onde veio o universo? Quem ou como, dependendo da ideologia, quem criou o universo para deístas ou quem acredita em algum tipo de Deus? Ou de onde veio, se é ateu, como nós conseguimos estar aqui? O universo é primeiro e eu no meio do universo. Mais existencial ainda, mas tá, e daí? Eu estou aqui, por qual razão? Qual é o propósito da minha vida? Eu existo em função de alguma coisa ou nada? É aleatório, não tenho propósito, não tenho razão de existir, não tenho nada. Então, dependendo da resposta, ou você se suicide, ou você vive apaixonado em função de uma missão grande e gloriosa. A nossa conclusão vai ser essa. Desculpe o spoiler, mas vocês já perceberam que eu não vou terminar aqui falando sobre suicídio, porque não tem razão, tudo é aleatório, é evolução e sei lá, sem blá 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 blá. Não, nós temos um Deus grande e glorioso. Nós estamos inseridos nessa grande história, nessa meta-narrativa. Mas todo ser humano também e faz essas perguntas para tentar entender onde ela se encaixa. Bom para nós é que nós vamos descobrir que nós temos razão de existir, sim.
Nós somos alguém, nós temos propósito na vida e nós estamos juntos para cumprir nossos propósitos coletivos, especificamente o propósito do nosso Deus que nos criou e nos colocou no meio da história. Então, para a questão, nós vamos lidar com metanarrativa falando ou indo primeiro para a Bíblia. Não, metanarrativa, a história humana não faz sentido para crente sem a Bíblia. A gente não consegue entender quem é Deus e qual é o propósito de Deus ao ter criado o mundo e botado a gente no meio da sua criação, sem a Bíblia. Então nós podemos, vamos fazer assim, se eu estou nesse lado da sala, é porque eu estou no Antigo Testamento. Então vocês estão lendo, a gente lê na nossa cultura, da esquerda para a direita, a gente tende a pensar em termos cronológicos, então começa aqui, vamos para lá. Então, quando eu estou aqui, eu estou ou antes da Bíblia ter sido escrito, antes da criação do mundo não, porque eu teria que estar, na verdade nem tenho onde estar antes da... Ok, mas aqui é muito tempo atrás, e Antigo Testamento. Aqui provavelmente seria Salmos, aqui já seria o Novo Testamento, talvez, aqui Apocalipse e eternidade futuro, ok? Entendem? Eu vou falar sobre uma história, mas eu não vou conseguir ficar parado para contar essa história. Nós estamos, então, estudando a história da Bíblia. Pode pensar assim. A história redentiva, pode pensar assim. A história humana onde nós estamos inseridos. Então, nós vamos fluir na história. Começando primeiro com a Bíblia. Vocês possivelmente foram ensinados da mesma forma que eu fui ensinado quando eu conheci Cristo com 16 anos de idade. Que é, o meu pastor falava muito sobre os livros da Bíblia. E a gente estudava livros na Bíblia. É uma forma de nunca entender a metanarrativa. E eu amo essa forma, por sinal. Eu amo o estudo específico e pregação expositiva, onde nós vamos... Vocês estão no livro de Atos agora? Eu queria muito que todas as igrejas tivessem esse hábito. E não tem. Então, muitas igrejas, você chega lá, nem sabe o que vai ser falado, e nem o pastor sabia até uma hora antes de subir no púlpito. Porque ele está preocupado com a administração de alguma coisa, e sei lá o que, hospital, e não tem tempo, e não prepara. Um modelo horrível de ser igreja, de ser alimentado. Então, nós temos que ter pastores que pregam a palavra de forma sistemática e expositiva. Seria a minha preferência. Só que o risco é, se eu achar que são 66 livros diferentes, não vou entender a metanarrativa. O que eu tenho que entender é que a minha Bíblia é uma história só. Nossa Bíblia é uma história só. Agora podemos pensar com 66 capítulos, mas agora fica confuso porque cada livro tem capítulo também. Vocês entendem o que eu estou falando? Pensa assim, que a Bíblia é uma história que tem uma introdução. Opa! Tinha, mas não tem mais. Agora tem. Vai. Não? Agora. É um livro, é uma história que tem uma introdução, que tem a história em si unfolding. Se desenrolando. É isso? E uma conclusão. Em termos simples, o início da história tem a ver... Tem outra palavra melhor? Não? O que está acontecendo no início da história? Criação. Então Deus cria. Ele cria. A humanidade começa a evoluir, não no sentido científico de evolução, que é teoria, não é real, ok? Podemos conversar depois. Micro, macro, tem que... Eu me arrependo muito de ter falado a palavra evolução. Ok, mas tudo bem. É uma boa palavra que também significa evoluir. As coisas foram evoluindo, ok? Na introdução, nós chegamos até Gênesis 12, quando nós percebemos que Deus, o Criador do universo, está realmente em missão. E a história vai desenrolando, e chegamos até Apocalipse. O livro de Apocalipse, mais ou menos, seria a conclusão / novo início. É conclusão, nova criação, ok? Que uma outra... eu quero falar sobre isso também, mas em vez de eu falar, você prega sobre o livro de Apocalipse, eu vou assistir ao vivo
Na internet. Daqui uns 20 anos. Tá bom. Acho que você vai estar pronto daqui a 20 anos, talvez. Pensa assim, Apocalipse é o final, é a conclusão. O que nós vamos ver aqui na história é Deus... eu estou quase dando um spoiler. Então vamos ver a história, vamos estudar a história, o que está acontecendo nessa uma história de forma bíblica. E eu quero só jogar uma coisa aqui, porque eu percebi que vocês também gostaram de estudar, etc. Eu fiquei tão intrigado com essa ideia de qual é a metanarrativa da Bíblia, que eu comecei a estudar isso. Eu até acabei fazendo uma tese de doutorado sobre a metanarrativa da Bíblia. E a minha jornada começou numa sinceridade e não acadêmica. Foi um desejo de entender bem quem é meu Deus e o que está escrito na Palavra de Deus. Em 1998, eu entrei numa livraria evangélica em Curitiba, e eles, quando existia livrarias e livros físicos, etc. E a mulher falou, nós temos essa nova Bíblia de estudo, você vai amar. Falei, por quê? Ela falou, porque é temático, e todos os temas já foram identificados, e cada tema tem uma cor diferente, tudo colorido, e assim você não precisa fazer nada. Tipo, achando que eu iria comprar uma Bíblia onde eu não preciso fazer nada. Tipo, nem precisa estudar, é só olha as cores bonitas, legal. Eu falei, tá bom, mas deixa eu ver os temas que eles identificaram. Tinha evangelismo, não tinha nada de missões entre povos não alcançados. Ou seja, grande comissão para eles é evangelizar o vizinho. Nada a ver com povos inteiros completamente não alcançados com o Evangelho. E também nada a ver com a soberania e a glória de Deus. Eu pensei, como que eles... Eu não vou nem dizer quem eles são. Eu espero que nem existam. Eu espero que foi um grande fracasso essa Bíblia. Nunca mais fui atrás. Porque eu pensei, se é isso, eu tenho certeza que eu posso fazer melhor que isso. Então eu comecei na minha leitura anual da Bíblia, que não é nem os meus, digamos, horas silenciosas, devocional. Devocional é uma coisa, leitura da Bíblia é outra coisa, estudo da Bíblia é outra coisa. São 3 hábitos diferentes para qualquer crente. Momentos de intimidade com Deus todo dia. Ora, é devocional, lendo talvez uma passagem curta para ter comunhão com Deus. Eu, por hábito, leio a Bíblia inteira uma vez por ano, normalmente uma vez por ano, porque eu não quero perder a visão dessa grande história que Deus está fazendo. Eu quero ver de novo. Mas eu passei anos fazendo isso, identificando temas diferentes. Eu identifiquei, acho que até agora, de vez em quando eu penso, opa, é um novo tema legal. São 72, se eu não me engano, depois de alguns anos. Depois eu falei, 72, mas eu queria sistematizar na minha Bíblia, mas não, 72 é demais. Nem tem 62 cores diferentes para diferenciar. Eu pensei 8 no máximo para mim. Então eu fiz um processo de condensar muitos temas em 8 cores diferentes. E passei mais alguns anos colorindo a minha Bíblia. Então toda vez que o pastor não prestava, ou um pastor que prestava, mas a pregação naquele dia não, eu tirava a minha Bíblia, eu tirava os meus lápis de cor, os meus filhos ainda pequenos. Então eu colorindo, de vez em quando. Durante o sermão. E de vez em quando, papai, posso emprestar teu lápis? Teu lápis de cor? Tipo, crayon, eles teriam falado. Não sei se eles teriam falado em inglês. Giz de cera, é exatamente o que eles teriam falado. Tipo, bem alto para todo mundo olhar, emprestando giz de cera do pai? O que está acontecendo nessa família? E colorindo. Agora eu tenho uma Bíblia muito bonita, colorida, 8 temas diferentes, porém, 8 é muito para mim. Eu queria um tema, uma metanarrativa. Então, aqui eu pensei, tá bom, acho que vale a pena estudar mais. Comecei a estudar no contexto acadêmico para tentar descobrir ao longo da história os grandes pensadores, teólogos, pastores, missiólogos, etc. Pensam sobre a história da Bíblia, a história redentiva.
Eles descobriram, entre aspas, são três temas grandes. A questão é se um desses temas é metanarrativa ou não. Então, muitos, no início da igreja, até hoje, tem uns que vão focar muito na natureza de Deus. Ótimo, porque está focado em Deus. Características de Deus. Tende a esquecer completamente de certas coisas, como, por exemplo, a missão de Deus. Ou até mais assim, o reino de Deus. Se o foco é Deus, ótimo. Mas Deus mas também Deus faz, e também Deus deseja certas coisas. Então, essa ideia de natureza de Deus, nós podemos achar na Bíblia, Deus, 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 ótimo. Alguns, por causa dessa mesma preocupação, especialmente no século XIX e até metade do século passado, foram identificando o reino de Deus, e até hoje nós temos muitos que vão falar sobre o reino de Deus. Coisa mais importante, pensa assim, a coisa que faz o resto fazer sentido, reino de Deus. Mais recente, os últimos 70 anos, especialmente em igrejas evangélicas, a missão de Deus. Muito mais, a missão de Deus, a missão de Deus. Então, primeiro, é quem Deus é. Segundo, o reino de Deus, o que é que Ele quer. Missão de Deus, o que Ele está fazendo. Eu olhei todas essas opções e eu falei, tá, mas as três conversam. Eu não sei se é ou um desses temas é mais importante do que os outros. Se a gente colocar num mais sequencial para entender, talvez, eu prefiro a conversa, porque são dinâmicas, mas para entender, uma outra forma de entender, é que a natureza de Deus, Ele é um Deus missionário, por natureza. Então, essa natureza alimenta a missão de Deus. E quando Deus está em missão e o corpo de Cristo também em missão, o resultado é o reino de Deus revelado e estabelecido. Então, uma outra forma de entender como as três funcionam. É simplificado, mas faz sentido, não faz sentido? A natureza de Deus alimenta a missão de Deus e que resulta no reino de Deus estabelecido. São formas de entender a Bíblia como uma história, são tentativas de identificar uma metanarrativa. Mas vamos trabalhar um pouquinho mais nisso. O que eu acho é que ainda nós não chegamos até a metanarrativa principal. Gênesis 12, quando a gente vê que Deus realmente não é um Deus missionário por acaso, Ele é muito intencional. Então o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Nós temos aqui uma fórmula missionária. Deus escolhe, Deus capacita. Pensa aqui, a ideia de Deus abençoar seu povo tem a ver com a ideia também de capacitar para que esse mesmo povo possa sair em missão com Deus para abençoar as nações. Nesse caso, abençoar significa o quê? Para Israel no Antigo Testamento significava algo parecido, mas a gente descreve de forma diferente, salvação. Para a igreja, é salvação especificamente na pessoa de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o povo de Deus, Israel, acreditando nas promessas de Deus, desde Gênesis 3, o Messias, acreditando nas promessas e sendo salvos porque eles acreditavam com fé no seu Deus e as promessas que Ele fez de enviar o Salvador, olhando futuramente para a cruz. E para nós é mais fácil ainda, nem precisa de fé, porque a gente olha para trás. Historicamente existiu uma pessoa chamada Jesus Cristo, nós entendemos que Ele era Deus, que Ele morreu na cruz e que Ele ressuscitou no terceiro dia. Nós não precisamos de fé de entender essa parte, teoricamente, porque é fato histórico. Mas para caminhar com esse Deus, para servir esse Deus, para viver na presença desse Deus, sim, nós precisamos de fé. O que Ele fez foi suficiente para nós, para a nossa salvação.
Então nós chegamos a entender que o povo de Israel e nós hoje levamos a bênção para as nações. A bênção é salvação em Jesus Cristo. Ok, nossa história começa bem. Eu vou pular, eu tenho 4 passagens aqui de épocas diferentes na história do povo de Deus, de literaturas diferentes, tipo de literatura diferente na Bíblia. Nós estamos aqui no início em Gênesis, são livros históricos, contando história real que realmente aconteceu. Gênesis, Abraão sai da terra, vai para encher a terra, levando a bênção de salvação no Deus Yahvé, no Deus do povo de Israel, para todos os outros povos. Quando nós chegamos até Salmo, agora estamos numa outra fase na história do povo de Israel, que é aquela fase de um reino unido, onde nós temos Saul, depois Davi, depois Salomão, 3 reis que Deus usou para ter um reino unido, 10 tribos da norte, 2 tribos do sul, todos unidos debaixo da liderança, especialmente o rei Davi e Salomão também. Então, outra época, outro tipo de literatura poética. E o salmista Davi, no caso, escrevendo e contribuindo ao nosso conhecimento da história. Quando ele fala, anunciem sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Pois grande é o Senhor e muitíssimo digno de ser louvado. Nós vamos ver similaridades aqui com o que nós encontramos em Gênesis. A história continua, com certos elementos sempre presentes. Quando a gente pula do Velho Testamento para o Novo, outro tipo de literatura, livros, cartas dos evangelistas, a gente chama de evangelhos, nesse caso de Mateus, mas Marcos e Lucas e João também escreveram muito parecido, o que a gente chama de Grande Comissão. E, nesse caso de Mateus, ele está falando, contexto, onde nós estamos, Salmos, Novo Testamento, Evangelhos, final dos Evangelhos. Pode ser, pensa assim, Lucas e Atos, porque Lucas escreveu Lucas e Lucas escreveu Atos, e nós temos um período de 40 dias. Jesus morreu, foi crucificado, foi enterrado e no domingo ressuscitou. Ele ressuscitou dos mortos. A gente fala assim, desculpe, às vezes a minha linguagem realmente deixa de desejar. Ressuscitou da morte dos mortos. Mas ele não ascendeu para o céu. 40 dias. A Igreja Católica comemora isso. Nós temos Páscoa e depois passa mais 40 dias, e na Igreja Católica o calendário litúrgico de algumas denominações evangélicas também tem ascensão. Por quê? Porque Jesus estava presente com os discípulos por 40 dias, se aparecendo, conversando, mostrando para eles que ele ressuscitou dos mortos. Qual foi a mensagem nesses 40 dias antes dele ascender para o céu? Que aparentemente os discípulos acharam a mensagem mais importante, porque Mateus escreveu, Marcos escreveu, Lucas, que não era discípulo, mas historiador, famoso, muito competente, escreveu no final de Lucas, escreveu no início de Atos também, e o João, todos escreveram algo muito parecido, que a mensagem de Jesus foi: vá e faça discípulos de todas as nações. Faça discípulos de todas as nações. A nossa história continua com certos elementos ou aspectos presentes, outra fase na história do povo de Deus, outro tipo de literatura. Agora vamos para o final / novo início. Mas o final dessa história que nós estamos falando, literatura apocalíptica. Não sei por que continua fazendo isso. Literatura apocalíptica, João, um dos apóstolos, o mais amado, a gente entende, alguém que tinha um relacionamento muito especial com Jesus. Eu acho que ao ponto de Jesus ter tido o prazer, o Deus ter tido o prazer de revelar certas coisas para ele, que os outros não tiveram o mesmo privilégio. E aqui nós estamos vendo
em ação esse amor que Deus tinha por nós, através de João, que ele amou muito, que é uma visão do futuro. E eles cantavam o novo cântico. É o que é que eles cantavam? Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda terra, toda tribo, língua, povo e nação. Agora, versículo 10, neste momento, não preciso nem mencionar, mas eu vou mencionar porque o resto que nós vamos falar hoje e amanhã tem muito a ver com isso. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então nós temos novamente outra fase na história do mundo, na história da igreja, na história da Bíblia, outro tipo de literatura, componentes, elementos iguais, que nós temos encontrado o tempo todo. Então, como é que nós vamos, qual seria nossa conclusão sobre a metanarrativa? Eu peguei 4 passagens, mas a Bíblia inteira, esse foi aquele estudo que eu fui fazendo, que todos nós temos o mesmo privilégio e oportunidade de fazer. Nós também podemos ler as nossas Bíblias repetidamente, procurando as riquezas que estão lá e nem estão escondidas. Conclusão. No meu caso, a conclusão, o que faltava era um componente doxológico. Doxa é a palavra grega que significa glória. O que faltava é o reconhecimento de que um Deus é Deus, mas ele é que tipo de Deus? Glorioso. Esse Deus glorioso está em missão. Então, olha a sequência agora. Opa! E porque eu quero ensinar inglês para vocês também. Então está escrito em inglês glorious em vez de glorioso. E Salmo em vez de Salmos. Desculpe. E Atos. Mas vocês conseguem entender perfeitamente. A gloriosa natureza de Deus alimenta a gloriosa missão de Deus, que resulta na glorioso reino de Deus. Natureza, missão, reino são independentes. O que é que unifica as 3 coisas? Glória. A glória de Deus. A minha conclusão é que não é natureza de Deus, não é missão de Deus e não é reino de Deus. A metanarrativa, a coisa mais importante, que mais ajuda a gente a entender tudo sobre Deus, sobre o universo, sobre a gente, é a glória de Deus. A metanarrativa da história redentiva da Bíblia é a glória de Deus. Se a gente quer entender, a chave para nós é a glória, esse conceito doxológico. Agora você pode imaginar, agora sim, mais dinâmico, a natureza de Deus, o reino de Deus, a missão de Deus, tudo acontecendo em função de quê? A glória de Deus. Então a história da Bíblia, agora nós podemos começar a entender melhor, e quando a gente entende melhor a grande história, as histórias fazem mais sentido para nós. Os conceitos fazem mais sentido para nós. As doutrinas fazem mais sentido para nós. Eu vou usar um exemplo extremo, eu não vou entrar numa discussão teológica, apesar de que essa é uma discussão que eu gosto de ter. Quando a gente vê Deus agindo no Antigo Testamento e tem gente morrendo porque Deus está bravo, ou quando a gente chega em Romanos 9, Deus falando que existe vasos de ira, pessoas que vão ser castigadas, e vasos de misericórdia, pessoas que vão ser salvas. Se você não tiver o entendimento que a glória de Deus é acima de tudo, você não vai poder entender essas coisas que não fazem sentido para nossas mentes humanos, para nosso raciocínio, até moral. Porque humanamente falando, a gente quer brigar com Deus moralmente, como se Ele não tivesse razão. Quando você entende que Deus é soberano e Ele revela a sua soberania através de manifestações gloriosas, natureza de Deus, missão de Deus, reino de Deus, você pode se acalmar. Não entendo Romanos 9, não faz mal. Eu entendo que esse Deus é um Deus glorioso, soberano, que sabe o que está fazendo, faz tudo por amor. Então,
eu posso ficar tranquilo porque eu não sou Deus. Não entendo, mas Ele entende. Essa história, esse entendimento, essa metanarrativa doxológica ajuda o resto da nossa existência a fazer sentido. Então a história de Deus, a história da Bíblia é uma história de glória. É a história da glória de Deus. Não sei se a gente parar aqui, acho que é um bom momento. Não estou brincando aqui. Deixa uma coisa aqui forte, firme, claro. A história da Bíblia é a história da glória de Deus. Mas tem mais. Agora nós vamos começar a ver os outros componentes e como fazem sentido para nós, ok? Excelente. Tá. Nós vamos orar. Daqui a 5, 10 minutinhos já vai fazer um cara, né? O pessoal vai organizar. Tá bom? Todo mundo ouviu? Você oraria? Senhor, o pastor Pedro falou que corre já para lá porque já tem comida pronta e tem pouca comida e quem chega primeiro pode comer. Ou algo assim, eu talvez não entendi bem. Mais forte. Tá, vamos orar. Primeiro, Deus, a gente quer te agradecer pela tua manifestação gloriosa ao ter se revelado na criação do universo, e mais gloriosa ainda, pelo menos no que diz respeito a nós, e nós somos bem egoístas, e é muito bom saber que o Senhor se revelou na pessoa de Jesus Cristo, e por causa de Jesus Cristo nós somos salvos. Não meramente salvos do inferno, mas salvos para algo glorioso, uma comunhão eterna contigo, uma missão contigo. Pai, muito obrigado por tudo isso. Obrigado pela comida também que nós vamos comer, que nossa comunhão ao redor da comida também alimenta as nossas almas e espíritos da mesma forma que a comida alimenta os nossos corpos. E que tudo isso seja com muita gratidão e para a tua honra e glória. Amém. 10 minutos? Você falou? Vamos, o pessoal vai arrumar mais.